Olá a todos. Hoje vamos falar de algo que pode estar a drenar o vosso bolso sem que se apercebam. Se criam galinhas, seja numa pequena exploração familiar ou numa granja de maior dimensão, este vídeo é para vocês. Vou partilhar convosco os erros mais graves que vejo uma e outra vez. Erros que custam dinheiro, tempo e muita dor de cabeça. São erros que podem parecer pequenos, mas que se acumulam e transformam o que poderia ser um negócio lucrativo numa fonte constante de prejuízos. Se querem evitar perder dinheiro e começar finalmente a ter resultados na vossa criação, fiquem até ao final porque vou partilhar conhecimento que levei anos a acumular. E já sabem, se este conteúdo vos for útil, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Vamos começar. O erro da alimentação desadequada. Deixem-me começar pelo erro que mais dinheiro faz perder aos criadores de galinhas, e que ironicamente é um dos mais fáceis de corrigir. Estou a falar da alimentação. Ao longo dos meus muitos anos a trabalhar com aves, vi de tudo. Vi pessoas que pensavam estar a poupar dinheiro ao comprar ração mais barata, e vi pessoas que gastavam fortunas em suplementos desnecessários. Ambos estavam errados, e ambos perdiam dinheiro. A questão da alimentação das galinhas é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de deitar grão ao chão e esperar que as aves cresçam saudáveis. Cada fase da vida de uma galinha tem necessidades nutricionais diferentes, e ignorar isto é como tentar fazer funcionar um carro de alta competição com gasóleo de má qualidade. Pode até funcionar durante algum tempo, mas os problemas vão aparecer quando as galinhas são jovens. Precisam de uma ração com elevado teor proteico para desenvolverem adequadamente os seus músculos e estrutura óssea. Estou a falar de pelo menos 20% de proteína na fase inicial. Se não fornecerem isto, as aves crescem fracas, subdesenvolvidas, e nunca vão atingir o seu potencial produtivo. Vi muitos criadores a queixarem-se de que as suas galinhas não punham ovos suficientes ou que os ovos eram pequenos e de má qualidade. Quando ia verificar, descobria que estavam a alimentar as aves com ração inadequada desde o início. Mas o problema não acaba aqui. Muitos criadores, numa tentativa de economizar, começam a misturar a ração com cereais ou restos de comida em proporções erradas. Olhem, eu percebo a tentação. Os sacos de ração são caros, e quando temos muitas aves, a conta no final do mês pode assustar. Mas tentem ver isto como um investimento, não como uma despesa. Uma galinha bem alimentada produz mais, vive mais tempo e tem muito menos problemas de saúde. O dinheiro que poupam numa ração mais barata perdem-no rapidamente em produção reduzida e em custos veterinários. E há outro aspecto que muita gente ignora completamente: a água. Sim, a água é parte da alimentação. Uma galinha precisa de beber cerca de 2 vezes a quantidade de ração que come. Se a água não estiver sempre disponível, limpa e fresca, as aves comem menos, produzem menos e ficam estressadas. Vi casos de criadores que tinham bebedouros sujos ou insuficientes e não conseguiam perceber porque é que as suas galinhas não produziam bem. A resposta estava ali, à frente dos olhos. A qualidade da ração também é fundamental. Muitos fornecedores vendem a ração já velha ou mal armazenada. Se a ração estiver rançosa, úmida ou contaminada com fungos, não só não vai alimentar as vossas galinhas como pode até envenená-las. Já vi casos de micotoxiose causada por ração mofada que mataram dezenas de aves em poucos dias. E mesmo que não mate, uma ração de má qualidade compromete o sistema imunitário das galinhas, tornando-as vulneráveis a todo tipo de doenças. Outra coisa que vejo constantemente é a falta de suplementação mineral. As galinhas precisam de cálcio para produzirem ovos com cascas fortes, precisam de fósforo para os ossos, precisam de vitaminas para mil e uma funções metabólicas. Se não fornecermos estes elementos, ou as galinhas vão retirá-los do próprio corpo, ficando debilitadas,
ou simplesmente não vão produzir adequadamente. Um comedouro com conchas de ostra ou calcário deve estar sempre disponível. É barato e faz toda a diferença. E atenção a outro erro comum: mudar bruscamente de ração. O sistema digestivo das galinhas é sensível. Se mudarem de um dia para o outro de um tipo de ração para outro, podem causar problemas digestivos graves. Quando precisarem de mudar de ração, façam-no gradualmente, ao longo de uma semana, misturando progressivamente a nova com a antiga. As condições de alojamento inadequadas. Vamos agora falar de algo que muita gente subestima completamente: o galinheiro. Parece simples, não é? 4 paredes e um teto. Mas a verdade é que as condições de alojamento das galinhas têm um impacto enorme na sua saúde, produtividade e, consequentemente, no vosso lucro. Começo por vos contar uma história real. Visitei há uns anos um criador que se queixava de que as suas galinhas viviam doentes, a produção era fraca e os custos veterinários estavam a arruiná-lo. Quando entrei no galinheiro, percebi imediatamente o problema. O espaço era escuro, úmido, mal ventilado e havia tantas galinhas que mal conseguiam mexer-se. O chão estava coberto com uma camada de fezes tão grossa que nem se via mais a cama original. O cheiro era insuportável. Aquilo não era um galinheiro, era uma câmara de tortura para aves. A sobrelotação é talvez o erro mais comum que vejo. Compreendo a lógica: mais galinhas igual a mais ovos igual a mais dinheiro. Mas não funciona assim. Quando há demasiadas galinhas num espaço pequeno, começam os problemas. Primeiro, o stress. As galinhas são animais sociais, mas precisam do seu espaço. Quando estão demasiado juntas, ficam agressivas, começam a bicar-se umas às outras, e nos casos mais graves até se matam. Já vi aves completamente depenadas por outras galinhas estressadas. Depois há o problema da ventilação. Num espaço sobrelotado, a qualidade do ar deteriora-se rapidamente. As galinhas produzem muito amoníaco através das suas fezes. Se este amoníaco se acumula, irrita as vias respiratórias das aves, tornando-as suscetíveis a doenças respiratórias. E estas doenças espalham-se como fogo num espaço fechado e sobrelotado. Uma galinha doente contamina rapidamente as outras, e antes que se apercebam, tem um surto que pode dizimar o vosso bando. A luz é outro fator crítico que muitos ignoram. As galinhas precisam de luz para produzirem ovos. Não de qualquer luz, mas de luz adequada. Precisam de cerca de 14 a 16 horas de luz por dia para manterem uma boa produção. No inverno, quando os dias são curtos, a produção cai naturalmente se não houver iluminação suplementar. Vi criadores a queixarem-se de que no inverno as galinhas quase paravam de pôr, e quando lhes perguntava se tinham iluminação artificial, olhavam para mim como se estivesse a falar chinês. Mas atenção! Demasiada luz ou luz mal gerida também é um problema. As galinhas precisam do seu período de escuridão para descansar. Se a luz estiver sempre acesa, ficam estressadas e esgotadas. É preciso encontrar o equilíbrio certo. A ventilação é absolutamente crucial e é um aspecto que vejo ser negligenciado vezes sem conta. Um galinheiro precisa de ar fresco circulando constantemente, mas sem correntes de ar diretas sobre as aves. O amoníaco das fezes, a umidade da respiração das galinhas, tudo isto precisa de sair. Se não sair, cria-se um ambiente perfeito para bactérias, fungos e vírus. Um bom galinheiro tem aberturas altas para deixar sair o ar quente e úmido, e aberturas mais baixas para a entrada de ar fresco, mas sempre protegidas para que não haja correntes de ar frio diretamente sobre as galinhas. A cama do galinheiro é outro aspecto fundamental. Muitos criadores não mudam a cama com a frequência necessária. A cama deve ser seca, limpa e absorvente. Pode ser palha, aparas de madeira, cascas de arroz, há várias opções. Mas o importante é que esteja sempre seca. Uma cama úmida é um paraíso para parasitas e bactérias.
O cheiro também vos vai dizer muito. Se o vosso galinheiro cheira mal, há algo errado. Um galinheiro bem gerido tem um cheiro suave, quase agradável. Se cheira amoníaco, está na hora de mudar a cama. E não esqueçam os poleiros. As galinhas precisam de poleiros para dormir. É um comportamento natural. Se não tiverem onde se empoleirar, vão dormir no chão, em cima das suas próprias fezes, o que é péssimo para a sua saúde. Os poleiros devem estar a uma altura adequada, ser confortáveis, e deve haver espaço suficiente para todas as aves. Os ninhos também precisam de atenção. Se não houver ninhos suficientes ou se estiverem sujos, as galinhas põem ovos no chão, os ovos ficam sujos, partem-se, e perdemos dinheiro. Um ninho para cada 4 ou 5 galinhas é o ideal, e devem estar num local sossegado e escuro. A prevenção de doenças que nunca acontece. Agora chegamos a um ponto que me deixa frustrado todas as vezes que vejo a falta de prevenção de doenças. Muitos criadores só se preocupam com a saúde das suas galinhas quando já estão doentes. E nessa altura, muitas vezes já é tarde demais, ou pelo menos já perderam muito dinheiro. Deixem-me ser claro, prevenir é sempre, sempre, mais barato do que tratar. Sempre. Não há exceções. Um programa de vacinação adequado, medidas de biossegurança básicas e vigilância constante podem poupar-vos literalmente milhares de euros e incontáveis dores de cabeça. A vacinação é absolutamente essencial. Doenças como a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa, a doença de Marek e a boba aviária podem devastar um bando em dias. E estas doenças são perfeitamente preveníveis através de vacinação. No entanto, vejo constantemente criadores que não vacinam porque acham que é caro ou que não vale a pena. Deixem-me fazer as contas convosco. Uma dose de vacina custa cêntimos. Um tratamento para uma doença, assumindo que conseguem salvar as aves, custa euros. E isto sem contar com as aves que morrem, a quebra de produção durante semanas, e o risco de contaminação de todo o bando. Mas a vacinação só funciona se for feita corretamente. Não adianta comprar vacinas se não as armazenarem adequadamente. As vacinas precisam de frio, precisam de ser administradas na altura certa e da forma certa. Vi criadores a comprarem vacinas, deixarem-nas ao sol durante horas, e depois admirarem-se porque continuavam a ter problemas. A vacina já não servia para nada. A biossegurança é outro aspecto crucial que muitos ignoram completamente. Biossegurança são as medidas que tomamos para impedir que doenças entrem na nossa exploração. Parece complicado, mas no fundo são coisas simples. Ter um pedilúvio à entrada do galinheiro para desinfetar as botas. Não deixar visitas entrarem no galinheiro sem proteção adequada. Não misturar aves de diferentes origens sem quarentena. Não partilhar equipamento com outras explorações sem desinfetar. Muitos criadores compram galinhas de várias origens diferentes e misturam-nas todas no mesmo galinheiro imediatamente. Isto é um erro gravíssimo. Cada grupo de aves pode trazer consigo doenças diferentes. Mesmo que pareçam saudáveis, podem ser portadoras. Quando as misturamos todas, estamos basicamente a criar uma festa para vírus e bactérias. O correto é fazer quarentena. Quando compramos aves novas, devem ficar isoladas durante pelo menos 2 semanas, num espaço separado. Se desenvolvem alguma doença, não contamina o bando principal. Só depois de termos a certeza de que estão saudáveis é que as juntamos às outras. Os parasitas são outro problema enorme que muitos subestimam. Piolhos, ácaros, vermes intestinais, todos eles sugam literalmente a vida e o dinheiro das vossas galinhas. Uma galinha com parasitas come mais e produz menos. É simples assim. E os parasitas multiplicam-se rapidamente. Se não fizerem desparasitação regular, em pouco tempo têm uma infestação nas mãos. Os ácaros vermelhos, por exemplo, são uma praga terrível. Vivem nas frestas do galinheiro durante o dia e saem à noite para sugar o sangue das galinhas.
As aves ficam anêmicas, estressadas, param de pôr, e nos casos graves podem até morrer. E o pior é que muitos criadores nem se apercebem que têm ácaros porque estes são tão pequenos e só saem à noite. Se passarem a mão pelos poleiros de manhã cedo e virem um pó avermelhado, têm ácaros. E precisam de agir imediatamente. A vigilância constante é fundamental. Todos os dias, quando vão dar de comer às galinhas, devem observá-las. Estão todas ativas? Estão a comer bem? A respiração está normal? As penas estão em bom estado? As fezes parecem normais? Estes pequenos sinais podem indicar um problema antes que este se torne grave. Uma galinha que se isola, que fica com as penas eriçadas, que não come, está doente. E quanto mais cedo detectarem, maiores são as hipóteses de tratamento bem-sucedido. Muitos criadores também não têm uma relação com um veterinário. Acham que podem resolver tudo sozinhos. Mas a verdade é que há doenças complexas que precisam de diagnóstico profissional. E quando têm um problema, perdem tempo precioso a tentar descobrir o que é, quando podiam simplesmente ligar ao veterinário. Ter um veterinário de confiança que conheça a vossa exploração e as vossas aves pode fazer toda a diferença entre salvar o bando e perdê-lo. A gestão da água que ninguém valoriza. Vamos falar agora de algo que parece básico mas que é absolutamente crítico: a água. Já mencionei a água quando falei de alimentação, mas este assunto merece uma atenção especial porque os erros relacionados com a água são extremamente comuns e custam muito dinheiro. A água é o nutriente mais importante para as galinhas. Mais importante do que a ração. Uma galinha pode sobreviver vários dias sem comer, mas apenas 1 ou 2 dias sem água. E mesmo antes de morrer, a falta de água causa uma queda dramática na produção. Galinhas desidratadas param de pôr ovos imediatamente. É uma resposta fisiológica natural. O corpo prioriza a sobrevivência sobre a reprodução. O erro mais comum que vejo é simplesmente não haver água suficiente disponível. Muitos criadores têm 1 ou 2 bebedouros para dezenas de galinhas. O que acontece é que as galinhas dominantes controlam o acesso à água e as mais fracas ficam com sede. Além disso, se houver poucas fontes de água, formam-se filas, há competição, stress, e algumas galinhas simplesmente desistem e bebem menos do que precisam. A regra é simples: deve haver água suficiente para que todas as galinhas possam beber ao mesmo tempo se quiserem. Claro que isto raramente acontece, mas se tivermos bebedouros suficientes, garantimos que todas as aves têm acesso fácil à água sem stress. A qualidade da água é outro aspecto crucial que muitos ignoram. A água precisa de estar limpa. Parece óbvio, mas não é. Vi bebedouros com algas, com fezes, com restos de ração, com tudo e mais alguma coisa. As galinhas bicam na água quando bebem, sujam-na com comida e saliva. Se os bebedouros não forem limpos regularmente, tornam-se focos de bactérias e doenças. Os bebedouros devem ser limpos diariamente. Todos os dias. Sem exceções. Devem ser esvaziados, lavados e enchidos com água fresca. 1 vez por semana, devem ser desinfetados adequadamente. Isto pode parecer trabalho, mas garanto-vos que é muito menos trabalho do que travar um bando inteiro doente por causa de água contaminada. A temperatura da água também importa. No verão, quando está muito calor, a água nos bebedouros aquece rapidamente. Galinhas não gostam de beber água quente. Bebem menos, desidratam, e a produção cai. Nos dias de muito calor, é importante mudar a água várias vezes por dia para manter fresca. Alguns criadores colocam o gelo na água ou têm os bebedouros à sombra. Qualquer estratégia que mantenha a água fresca vai ajudar. No inverno, o problema é o oposto. A água congela. E se a água congelar, as galinhas ficam sem beber. Já vi criadores perderem galinhas no inverno porque a água estava congelada e eles não se aperceberam.
É preciso verificar várias vezes por dia nos dias de geada, ou investir em bebedouros aquecidos. Outro erro comum é a localização dos bebedouros. Se estiverem demasiado baixos, as galinhas sujam-nos com as patas e com fezes. Se estiverem demasiado altos, as mais pequenas não conseguem beber. A altura ideal é ao nível das costas das aves. Assim bebem confortavelmente e mantêm os bebedouros mais limpos. E atenção à fonte de água. Se usam água de poço ou de furo, devem mandá-la analisar regularmente. Água contaminada com bactérias, nitratos ou metais pesados pode envenenar as vossas galinhas lentamente. Muitos problemas de saúde que parecem misteriosos são na verdade causados por água de má qualidade. Alguns criadores adicionam medicamentos ou suplementos à água, o que pode ser útil em certas situações. Mas atenção, se o fizermos incorretamente, podemos estar a criar resistência a antibióticos ou a causar desequilíbrios. Qualquer adição à água deve ser feita sob orientação veterinária e de forma controlada. Há também o problema dos bebedouros avariados. Bebedouros que pingam estão a desperdiçar água e a criar umidade no galinheiro, o que é péssimo. Bebedouros entupidos deixam as galinhas sem água. É preciso verificar regularmente todos os bebedouros para garantir que estão a funcionar corretamente. O estresse e o bem-estar que todos ignoram. Chegamos ao último erro, e talvez ao mais subtil de todos: ignorar o bem-estar e os níveis de stress das galinhas. Muitos criadores veem as galinhas apenas como máquinas de produzir ovos. Põem ração, recolhem ovos, e está feito. Mas as galinhas são seres vivos com necessidades comportamentais e emocionais. E quando estas necessidades não são satisfeitas, o estresse acumula-se, e o estresse custa dinheiro. Uma galinha estressada come mais e produz menos. É assim tão simples. O estresse suprime o sistema imunitário, tornando as aves vulneráveis a doenças. Causa comportamentos agressivos como o canibalismo. Reduz a qualidade dos ovos. E nos casos extremos, mata. Um dos maiores causadores de estresse em galinhas é a falta de espaço para expressar comportamentos naturais. As galinhas precisam de ciscar, de espejar-se no pó, de explorar, de poleirar. Se estiverem fechadas num espaço pequeno sem nada para fazer, ficam frustradas e estressadas. É como manter uma pessoa numa cela 24 horas por dia. Eventualmente há consequências psicológicas. Dar acesso a um parque exterior, mesmo que pequeno, faz uma diferença enorme. As galinhas ficam mais calmas, mais saudáveis, produzem ovos de melhor qualidade. Se não puderem ter acesso exterior, pelo menos proporcionem enriquecimento ambiental dentro do galinheiro. Poleiros a diferentes alturas, caixas de areia para banhos de pó, vegetais pendurados para bicarem, qualquer coisa que as mantenha ocupadas e permita comportamentos naturais. A hierarquia social é outro aspecto que causa muito stress quando mal gerida. As galinhas têm uma ordem de bicadas muito definida. Há galinhas dominantes e galinhas subordinadas. Isto é natural. O problema surge quando há galinhas muito agressivas que perseguem e atacam constantemente as outras, ou quando há demasiadas galinhas num espaço pequeno e a hierarquia não consegue estabilizar. Se virem que há galinhas constantemente bicadas, feridas, escondidas, precisam de intervir. Por vezes é necessário remover a galinha agressiva. Outras vezes é preciso criar mais espaços de refúgio, mais comedouros e bebedouros, para que as galinhas subordinadas possam comer e beber sem serem atacadas. O barulho é outro fator de estresse que muitos ignoram. Galinhas são sensíveis a ruídos altos e súbitos. Se o vosso galinheiro está perto de uma estrada com muito tráfego, de uma fábrica barulhenta, ou se há cães a ladrar constantemente, as vossas galinhas estão estressadas. Nem sempre é possível mudar isto, mas ter consciência do problema ajuda. Criar barreiras sonoras, usar música suave no galinheiro, tudo isto pode ajudar. A presença de predadores, mesmo que não consigam entrar,
também causa stress enorme. Se há raposas, cães ou gatos constantemente à volta do galinheiro, as galinhas vivem em alerta permanente. Isto é exaustivo e afeta a produção. O galinheiro precisa de ser seguro, mas também precisa de parecer seguro. As galinhas precisam de se sentir protegidas. As mudanças bruscas também causam stress. Mudar de ração subitamente, reorganizar o galinheiro, introduzir galinhas novas sem cuidado, tudo isto perturba o bando. Sempre que for necessário fazer mudanças, devem ser graduais e cuidadosas. A iluminação errada, que já mencionei, também é uma fonte de stress. Luzes muito fortes, luzes que acendem e apagam abruptamente, falta de um ciclo regular de luz e escuridão, tudo isto perturba o ritmo circadiano das galinhas e causa stress crônico. E depois há o stress térmico, especialmente importante no verão. As galinhas não transpiram como nós. Refrescam-se abrindo as asas, ofegando e procurando sombra. Quando está muito calor e não há forma de arrefecerem, entram em stress térmico. Isto pode matar rapidamente. É essencial que no verão haja sombra abundante, ventilação adequada, água fresca sempre disponível. Nos dias de muito calor, podem molhar ligeiramente o chão do galinheiro para arrefecer o ambiente. No inverno, o stress pelo frio também é um problema, especialmente se o galinheiro tem correntes de ar. As galinhas aguentam o frio se estiverem secas e protegidas do vento. Mas se estiverem úmidas e com correntes de ar, podem sofrer de hipotermia. Muitos criadores também não percebem que a manipulação excessiva causa stress. Se estão constantemente a apanhar as galinhas, a persegui-las, a perturbá-las, elas ficam estressadas. As galinhas devem ser manuseadas apenas quando necessário, e sempre com cuidado e calma. E por fim, um aspecto que muitos ignoram completamente: as galinhas precisam de rotina. Gostam de previsibilidade. Comer à mesma hora todos os dias, recolher à noite à mesma hora, estas rotinas dão-lhes segurança. Criadores que alimentam as galinhas a horas irregulares, que às vezes as soltam de manhã e outras vezes à tarde, que não têm horários consistentes, mantêm as aves num estado de incerteza e stress constante. Conclusão: chegamos ao fim, e espero sinceramente que este vídeo vos tenha aberto os olhos para estes 5 erros mortais que tantos criadores cometem. A alimentação inadequada, as condições de alojamento deficientes, a falta de prevenção de doenças, a má gestão da água, e o desrespeito pelo bem-estar das aves. Cada um destes erros, sozinho, já é suficiente para arruinar a lucratividade de uma criação. Quando se acumulam, como frequentemente acontece, transformam o que poderia ser um negócio próspero num poço sem fundo onde se atira dinheiro. Mas a boa notícia é que todos estes problemas têm solução. Não são erros irreparáveis. Com conhecimento, atenção e dedicação, qualquer criador pode transformar a sua exploração e começar finalmente a ter os resultados que deseja. É preciso ver as galinhas não como máquinas, mas como seres vivos com necessidades complexas. Quando respeitamos estas necessidades, quando criamos as condições adequadas, quando prevenimos em vez de só remediar, os resultados aparecem naturalmente. Ao longo destes anos todos a trabalhar com aves, aprendi que não há atalhos na criação de galinhas. Não há fórmulas mágicas. O que funciona é trabalho consistente, observação atenta e disposição para aprender e melhorar constantemente. Cada galinheiro é único, cada bando tem as suas particularidades. O que resulta para um criador pode precisar de adaptações para outro.